Luzaneri Cruz, médica endocrinologista, e esse é o Médicos em 3D. Nesse espaço, de médico para médico, nós vamos promover um debate, tentar tirar algumas dúvidas e, por último, te dar algumas dicas. Meu convidado de hoje é Rodrigo Tristão. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Obrigada por estar aqui. Eu agradeço a presença. Rodrigo é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional do Espírito Santo para o biênio 2020-2021. E o nosso papo é, entre outras coisas, sobre o câncer de próstata. Interessante que você falou para mim que é uma coisa para um chamado para os homens se voltarem para a sua saúde, né? Porque eu percebo lá no consultório, outro dia até um paciente me falou isso. Falou assim, doutora, você atende só mulher? Eu falei, não, eu atendo criança, mas só tem mulher no seu consultório. Eu falei, olha, é porque as mulheres procuram cuidar mais da sua saúde em geral do que os homens. Você percebe isso também? Com certeza. Os homens, isso já é estatisticamente comprovado, que os homens eles procuram menos serviço de saúde que as mulheres. E muitos homens também são levados ao serviço de saúde pelas próprias mulheres. Então a gente faz a campanha, por exemplo, incentivar a população masculina a cuidar da sua saúde. Não só da urologia, a saúde como um todo. E é o câncer que mais mata? Me fala um pouquinho, então, porque tem diferença isso, né? Uhum. O câncer de próstata, ele é o principal câncer que atinge os homens, excetuando os cânceres de pele. A gente tem uma estimativa para esse ano 2020 de mais de 60 mil casos de câncer de próstata no Brasil. Ele é a segunda causa de mortalidade entre os homens, não é a principal causa de mortalidade do câncer, não é o câncer de próstata, mas ele tem um impacto direto sobre o sistema de saúde, tanto público como privado. A gente procura ter uma regrinha que cada 6 homens, um vai desenvolver câncer de próstata em alguma fase da sua vida. Então é importante que os homens estejam alertas sobre isso, porque muitas vezes essa doença, aliás, na maioria das vezes, é uma doença assintomática. E assim, quais seriam as outras patologias que você recomendaria que os homens também fossem ao consultório? E assim, em relação ao câncer de próstata, o que chamaria a atenção de um homem para ele poder ir ao consultório de urologia? Que colocaria assim aquela pulguinha atrás da orelha dele ou da esposa? Então, em relação às patologias que podem acometer a população masculina, depende muito da faixa etária, né? Então, na faixa etária mais jovem, nos adultos jovens, adolescentes, a gente tem um espectro de patologias, como as infecções urinárias, os cálculos urinários. As infecções urinárias são comuns até em pessoas, em crianças, dependendo do tipo de patologia que vem apresentar uma alteração congênita. Já na população mais adulto, após os 40, 45 anos, além das patologias de próstata, a gente teria também os problemas ligados à parte sexual, os problemas ligados a problemas hormonais que podem cometer os homens, outras situações, como outras neoplasias, como neoplasias de rim, neoplasias de bexiga, que são, ou seja, uma gama grande de patologias que podem cometer os homens nessa faixa etária. Uhum. Ainda assim nessa linha, né, uma coisa que interessa a nós, as nossas duas especialidades, porque a insuficiência renal, né, a perda da função renal, na maioria dos países do mundo tem a ver com diabetes ou com hipertensão, mas no Brasil as infecções urinárias, né, os cálculos renais, eles têm um papel importante. Você acha que isso tem a ver com cuidado, com essa característica do homem brasileiro ou da mulher brasileira de não se cuidar? Eu acho que sim, porque, como você falou anteriormente, por exemplo, diabetes, hipertensão são causas importantes, mas as infecções, as litíases, são causas que vêm crescendo muito e tem ligação direta com a procura do paciente ao serviço de saúde. São causas que são facilmente controláveis por médico, e muitas vezes a gente é surpreendido por um paciente que chega com um quadro de infecção de repetição ou com cálculos renais ou ureterais obstrutivos e chega já com perda da função renal. A gente não consegue recuperar mais essa função. Esse paciente vai desenvolver uma doença renal crônica. Em relação ao que você me falou sobre os homens, qual é o sinal de alerta que eu tinha me esquecido, poderia dar aos homens, então é importante dizer que na fase que a gente inicial da doença, os pacientes não têm sintoma. Então a gente não pode esperar ter sintoma para procurar o médico, o urologista.
É quando o câncer de próstata gera sintomas, e sintomas quais são? Dificuldade para urinar, sangramento ao urinar, dor óssea, significa geralmente um estágio mais avançado da doença. E o objetivo nosso é fazer o diagnóstico numa fase inicial, diagnóstico numa fase precoce. É importante a gente citar também que a patologia, o câncer de próstata é uma patologia importante, mas existem outras patologias da próstata. É muito comum o crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna. Essa sim geralmente dá os sintomas urinários para o paciente. Então, estão de dificuldade para urinar, começa a acordar mais à noite para urinar, o jato urinário um pouco mais fraco. E isso sim geralmente decorre da hiperplasia e não do câncer de próstata. Por isso que é importante, né, o novembro? Com certeza. Para alertar, né? No nosso próximo bloco, nós vamos falar do que há de novo dentro da urologia. Até já! Estamos de volta com o nosso Médicos em 3D, debates, dúvidas e dicas. E o nosso papo de hoje é sobre câncer de próstata com o Dr. Rodrigo Tristão. Rodrigo, vamos falar agora do que tem de novo? Eu até estava me atualizando para começar, né? Porque eu sei que tem muita coisa nova em relação ao câncer de próstata, em relação ao rastreio, não é isso? Quem a gente deve rastrear? Quer dizer, quem deve procurar o médico mais cedo, quem pode esperar mais um pouco? Teve uma discussão grande sobre isso, e isso é uma discussão recente, não é? Isso. Então, isso é uma discussão recente a nível mundial, né? De maneira geral, nós recomendamos no Brasil, para aquelas pessoas que não têm fator de risco da doença, 50 anos de idade começar o rastreio. Aqueles pacientes que têm fatores de risco, quais seriam eles? Pacientes com história familiar positiva, pacientes de raça negra, né? A gente recomenda que seja feita aos 45 anos de idade esse rastreamento. O que consiste o rastreamento? Então, o rastreamento inicial, além da conversa, né, uma conversa com o seu médico, com o urologista, ele consiste no exame do toque retal, que ele ainda é um exame muito importante, porque com o exame do toque eu vou conseguir avaliar o tamanho da próstata, a consistência, se eu palpo algum nódulo, né? E além desse exame, a gente solicita um exame de sangue, que a gente vai dosar uma substância chamada PSA, que é antígeno prostático específico, que ela pode estar aumentada no câncer de próstata, mas também outras situações podem estar aumentadas. Quando eu tenho uma suspeita, né, então de acordo com o toque ou com alteração do exame do PSA, eu posso estar diante de uma suspeita de câncer de próstata. E aí o seu médico urologista irá seguir uma série de recomendações para você. Então, o que era com 40 anos, não era isso? A gente Isso. falava para todo mundo aos 40 anos fazer esse rastreio. Hoje a gente divide entre 45 e 50 anos. E esse PSA não é esse toque de Midas que as pessoas pensam, né? Isso. Porque ele pode dar falso positivo e falso negativo, não é assim? Sim. Então, a gente tem outras ferramentas diagnósticas mais novas, não é assim, Rodrigo? Em relação a essas ferramentas diagnósticas, sobre o PSA que ela falou, é importante a gente considerar que um grupo de pacientes vão ter câncer de próstata sem elevação do PSA. Então, isso gira em torno de 6 a 10%. É bastante, né? 10%. É considerável. Então, hoje, a gente teve uma evolução muito grande no exame de imagem, que é a ressonância multiparamétrica da próstata, né, que é um exame que eu vou avaliar alguns critérios que esse paciente pode ter um tumor de próstata clinicamente significante, se é mais chance de ele ter esse tumor ou não. Geralmente esse exame ele é solicitado quando o médico tem uma suspeita da doença antes de ele indicar uma biópsia de próstata. O exame padrão ouro para o diagnóstico do câncer de próstata continua sendo feito a biópsia de próstata. E depois, então, que já tem o diagnóstico, fechou, o que há de novo no tratamento? Porque o paciente teme muito as consequências do tratamento, não é isso? Os pacientes que chegam no meu consultório, às vezes muito mexidos com isso, porque a gente sabe que de efeito colateral pode ter incontinências, né, urinárias, e também a gente tem as questões sexuais que estão envolvidas, né? Pode ter impotência. Então, assim, após o diagnóstico, a gente procura separar o paciente
em algumas situações. Então, se ele tem uma doença localizada, restrita à próstata, se ele já tem uma doença um pouco mais avançada, ainda restrita à pelve, ou se ele tem uma doença metastática. Nos pacientes que têm a doença localizada, né, a gente pode ter algumas... Hoje a gente evoluiu uma modalidade de tratamento que seria a vigilância ativa. Alguns desses pacientes eu não vou oferecer um tratamento curativo para ele, eu vou apenas fazer um segmento, e porque alguns deles não vão desenvolver a doença especificamente, não vão ter sintomas ao longo da sua vida. Então, mesmo ele com diagnóstico fechado de câncer de próstata, não vai ter intervenção, não vai fazer cirurgia esse paciente? Isso, não vai ter intervenção. Tá? Nos pacientes que eu indico intervenção, eu posso indicar duas modalidades, e elas evoluíram muito com o passar dos anos. A radioterapia, hoje eu tenho aparelhos de radioterapia que conseguem oferecer uma alta dose de radiação ao tecido prostático, preservação dos órgãos adjacentes, então minimizando os efeitos colaterais. E em relação à cirurgia, a gente tem, né, um grande avanço, foi a cirurgia robótica, que veio trazer uma melhora, né, no resultado cirúrgico desses pacientes. A melhora em relação ao período de internação, menor perda sanguínea, menor dor no pós-operatório e melhores resultados em relação à incontinência urinária e também aos problemas de ereção, problemas sexuais. Todo mundo que vem aqui, a gente pede uma dica. Então eu queria que você deixasse a sua dica para os homens, principalmente, mas para as esposas, que também você mesmo diz que às vezes são elas que conduzem, né, os maridos para o consultório. Deixa uma dica para esse nosso público. Então eu agradeço o convite, né, foi muito boa a nossa conversa. E a dica que eu poderia deixar é o seguinte, que os homens, eles têm que se cuidar mais da sua própria saúde. O mês de novembro é focado na saúde masculina, mas não só ligado às questões da urologia. Muitas vezes a questão da saúde masculina, ela começa lá no seu médico, o médico de família, a cuidar do seu diabetes, hipertensão arterial, coisas comuns do nosso dia a dia. Então é importante enfatizar a importância de a gente evitar procurar o médico só quando tenha sintoma. Procura fazer seus exames de rotina anualmente, você vai ter uma qualidade de vida muito mais tranquila. Essa é a minha dica. Ok, muito obrigada de novo, Rodrigo. Super importante a nossa dica de hoje, vai para ir para todos os homens que realmente estão sumidos lá dos nossos consultórios. Nós que somos clínicos sentimos a falta deles, né? Esse foi o nosso Médicos em 3D, debates, dúvidas e dicas, e até o nosso próximo encontro.